Boa noite a todos e as autoridades, né, parlamentares que estão aqui. E, como se diz, eu quero desejar um tudo de ótimo para nós, servidores públicos, concursados e treinados e que servimos à sociedade. Hoje, quando o Zé falou, Silva, eu queria que você falasse alguma coisa, né, em relação a tudo que está acontecendo e também em relação à formação que nós temos aqui em Minas Gerais, a Frente Mineira em Defesa da Previdência Social, que são em torno de 44 entidades que representam o serviço público estadual, federal e municipal. E eu pensei, gente, o que eu vou falar? Mas nós precisamos falar em relação ao que está acontecendo com o nosso país. Porque nós, servidores públicos, principalmente, a gente, né, eu estou na Receita Federal, vocês do Ministério Público, da Polícia Federal, os servidores acham ainda que são autoridades, sabe? E que não está no meio de todo mundo, de todos os trabalhadores, de todos, porque o que está acontecendo com o nosso país, essa destruição do serviço público, esse desmonte do Estado, essa terceirização de tudo, privatizações de entidades, agora com a reforma administrativa que está por vir aí, e nós sabemos, nós servidores públicos sabemos o que vai acontecer. Claro que tem que ter uma reforma administrativa, mas não do jeito que o governo está pregando, tá? Porque o governo, ele não falou, ele não divulga para a sociedade o que o servidor contribui durante sua vida laborativa. Não informa que nós não temos fundo de garantia. Então, essa reforma administrativa, gente, ela vem para acabar com a estabilidade, terceirizar, colocar um limite de salário inicial, acabar com a estabilidade. Então, e nós, servidores públicos, como aconteceu com a reforma da Previdência? Vocês viram que inicialmente atingia todo mundo, do regime geral e do regime próprio. E agora, quando no final era a PEC 287, que estava lá no Congresso, ia ser votada, não foi votada, porque tinha as eleições. Depois entrou o Bolsonaro, colocou uma PEC e não houve mobilização do servidor público. Quando chegou a PEC 06 lá no Congresso Nacional, que os servidores públicos começaram a perceber, por mais que nós lutamos, que a gente conseguiu, né, tirar a capitalização, muita coisa que a gente conseguiu, em relação mais às mobilizações do regime geral. Porque o servidor público não acreditou. Ele acreditou que as entidades, os sindicatos, as associações ainda iam resolver o problema. E hoje em dia, não resolve mais. As entidades, a gente chega, tem que ter mobilização. Então, gente, o apelo que eu faço é que nós, hoje, quando a Lê falou, eu achei interessante, que ela falou o seguinte, e realmente é isso que acontece. Tem uma pauta lá na Câmara, né? A pauta da semana. Aí, de repente, surge, os líderes reúnem, né? Porque os líderes que decidem, reúnem lá e falam, agora vai ser votado tal medida, tal lei, tal PEC, né? Não, PEC não, porque tem que ter uma discussão. Já, PEC surpresa. E aí, de repente, não tem tempo para debater os deputados que são contra o... Mas peraí, como a Lê falou hoje, as coisas nós temos que conhecer. Então, muitas vezes, os parlamentares, eles não têm nem conhecimento assim, do que está sendo votado, seguem os líderes. Então, gente, agora, se nós quisermos minimizar o prejuízo mais que a gente vai ter, a perda de direito que nós vamos ter, nós temos que ficar atentos e juntar as nossas entidades e fazer as nossas entidades, tem que unir, agora é tempo de união.
Nós não podemos mais nos isolar e trabalhar isoladamente. Temos que apresentar. Você vê que o governo, desde do ano passado, de outubro, que era para ser apresentada a reforma administrativa, recuou. Né? Agora tem as eleições municipais. Então, assim, e provavelmente com o coronavírus também não deve ter. Né? Agora o deputado está mostrando ali, falando que a partir da semana que vem, os deputados que têm mais de 60 anos, os servidores da Câmara do Congresso Nacional que têm mais de 60 anos, que eles não precisam ir no Congresso. Então, vocês imaginam como não vai precisar botar digital lá e apertar o ponto lá por causa do coronavírus. Então, gente, o apelo que eu faço a nós, servidores públicos, vocês viram que o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor nos chamou de marajás. Depois o Fernando Henrique nos chamou de vagabundos. E por último agora, parasitas. Vocês são isso? O professor é um parasita? O médico, o guarda de trânsito, o policial, nós, auditores, nós somos parasitas? Não, nós não somos parasitas. Então, isso que todos os governos até anteriores também colocou para a sociedade. Nós somos humanos. Mas acontece o seguinte, que o governo, ele tem um pacto com o sistema financeiro. Então, na realidade, o que ele quer é privatizar tudo, é terceirizar e acabar até com o serviço público, né, geral. Então, eu acho que, gente, que nós, como servidores públicos, capazes, concursados, acabar com o concurso público. Agora você falou, né, que o superintendente falou que, olha, o apelo para os parlamentares, nós precisamos. Na Receita Federal também precisa de auditores, precisa de professores, então pretendendo acabar com o concurso público. Então, gente, temos que parar de, como se diz, a maioria das autoridades, que eu percebo que todos aqui são autoridades, mas antes de ser autoridades, vocês são servidores públicos. Então nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar o que nós podemos fazer para garantir, porque quando o Bolsonaro fala que vai ser só para os que entram, o que adianta você ter pertencer a uma carreira que não vai ter pessoas hábeis, pessoas capazes, porque quem é que vai querer? O meu filho, inclusive meu filho é da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, ou minha filha que está lá estudando fora e tudo, eles vão querer fazer um concurso público ganhando 5 mil e pouco? Se ela fez um concurso numa empresa que queria contratar e tudo, não vão, gente. Então nós temos que cuidar do nosso país, nós temos que garantir os serviços públicos de qualidade para todo mundo. Então, o apelo que eu faço é isso, que nós paremos de olhar para o nosso umbigo, porque não adianta nada a gente estar bem, a gente ganhar bem, e ao nosso redor está essa calamidade toda. E se nós não fizermos um trabalho parlamentar, demonstrando com as emendas que as nossas entidades vão fazer, para a gente conseguir minimizar o prejuízo, nós vamos acabar com tudo. Esse é o meu apelo, e nós temos essa Frente Mineira, já tem 44 entidades, né, que fazem parte, e estão fazendo um trabalho, já estão fazendo documentos e tudo, em relação ao mais, nós temos que esperar apresentar a reforma administrativa para ver as emendas que a gente vai fazer. Gente, então o que eu faço é isso. O apelo que eu faço, eu conclamo que a gente ajude as entidades na hora que precisar de fazer trabalhos parlamentares, de convencimento aqui mesmo no Estado. Então, é isso que eu falo. Gente, obrigada, tá? E desculpa aí a conclamação e o apelo, mas eu acho que a gente precisa tomar consciência disso, do que está acontecendo no nosso país. Obrigada, gente.